Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que o Senhor fortifique o teu coração, te dê força para continuar lutando, tá certo? Que o Senhor venha confortar não só você, mas toda a família. Quero trazer uma palavra aqui para que aumente a sua fé, para que você sinta-se motivado, motivada para continuar lutando, perseverando. Amém? Querido, a palavra a qual eu quero trazer para a sua meditação é exatamente lá em Mateus capítulo 8, verso 23 em diante, que vai estar aqui, que tem por epígrafe, ou seja, nos fala que Jesus apazigua a tempestade. Eu não sei qual é o vendaval que você está enfrentando, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas eu quero que você saiba que jamais o Senhor Jesus ele perdeu o controle, ele sempre está aí perto de você. Então, querido, aqui é para que você sinta-se acolhida, acolhido verdadeiramente pelo Senhor e entenda que jamais ele te abandonou. Interessante, amado, que nessa palavra qual a gente, que no verso 23 em diante a gente vai estar lendo, nos diz o seguinte: e entrando ele no barco e seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Se levantou uma tempestade tão grande que aquilo assustou os discípulos. Tão grande que a tempestade era. Querido, eu não sei se você consegue se colocar neste momento, imaginando você só ali no meio do mar, e uma grande tempestade, você olha, não vê terra seca, e como diz a palavra, no verso, na parte A do verso 23, do verso 24, que nos diz que o barco era coberto pelas ondas, e Jesus, porém, estava dormindo. O barco era coberto pelas ondas. Você já imaginou que situação? Querido, muitas das vezes, há situações na vida do ser humano que ele diz, eu creio, eu acredito, e na hora da adversidade ele esmorece, não consegue crer mais, não consegue acreditar mais, porque acha que é o fim, acha que tudo acabou, mas não é. Se clamarmos com toda a força, o Senhor está pronto a nos atender, pronto a nos ajudar, pelo seu grande amor e misericórdia. Então, querido, a palavra diz que o barco era coberto pelas ondas. Então no verso 25 diz o seguinte: os seus discípulos aproximando-se, o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Olha só o que é que os seus discípulos, aqueles discípulos falaram para o Senhor Jesus: Senhor, salva-nos que perecemos. Um pedido de socorro. Interessante que jamais o Senhor Jesus se negou a ajudar todo aquele que o busca. Então não desanime. Está desmotivado por quê? Está desmotivada por quê? Continue acreditando, e a sua vitória com certeza chegará. Querido, creia. A palavra nos diz, continua nos dizendo o seguinte: e ele disse-lhe, por que temeis, homem de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha que coisa interessante. A palavra está dizendo que o barco era coberto pelas ondas. O mar estava agitado, o vento estava bravo. Você já imaginou, você agora está dentro desse barco, está acontecendo isso no meio do mar, uma onda que vem, que você vê que vai cobrir todo o barco, que vai levar ao naufrágio o barco, e de repente o Senhor Jesus agora diz, aquieta-te vento, acalma-te mar, e diante dos teus olhos, aquilo ali some na tua frente, a bonança instantânea, a paz veio instantaneamente. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então a palavra nos diz o seguinte, no verso 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse? Que até os ventos e o
mar lhe obedece. Olha que interessante. Que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então vamos lá. Os discípulos contemplaram e viram ali, diante dos seus olhos, cegos enxergar, aleijados andar, mortos ressuscitar, demônios baterem em retirada. Não é verdade? Mas nesse momento eles dizem: que homem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você busca, meu querido. Esse é o Deus que você anela estar junto, minha querida. Então por que estás abatida? É como diz o salmista lá em Salmos: porque estás abatido, ó minha alma, porque estás perturbada dentro de mim. Te alegra, querido. Creia em Deus. Creia. Queridos discípulos, a gente vê algo interessante. Lá no finalzinho do livro de Lucas, a gente vê algo interessante. Porque muitas vezes a pessoa diz: não, eu conheço Jesus, isso, na verdade diz assim. Na verdade, de apologia, precisamos ter mais intimidade, conhecer mais o nosso Deus. Os discípulos, querido, não conhecia totalmente, assim como você não conhece totalmente. Precisamos buscar mais, não é verdade? Precisamos conhecer mais o nosso Deus. Precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Lucas, querido, lá em Lucas capítulo capítulo 24, e o verso 43, que ali é o momento que o Senhor Jesus já tem morrido, tem ressuscitado, está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Então no verso 44 do capítulo 24 de Lucas, ele diz: e disse-lhe: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convia que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha que maravilha. O Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, era isso que eu estava dizendo para todos vocês. Eu estava falando que convinha que tudo se cumprisse, o que estava escrito nos profetas, que estava tudo escrito nos livros de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo que estava escrito, tudo convinha que o Cristo padecesse, querido. E esse verso 45, isso me chama muita atenção, porque quando eu começo a me lembrar, quando eu começo a ver que os discípulos contemplaram ali, vendo os milagres do Senhor Jesus Cristo, morto sendo ressuscitado, aleijado andar, demônios baterem em retirada, cego enxergar e tantas outras maravilhas, o mar se acalmar, o vento também, conforme a gente já leu, diante dos seus olhos. Agora, nesse momento, é que a mente vai ser aberta para entender todo o propósito que estava escrito no verso 45. Quer ver? Vem comigo. Lucas capítulo 24, verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aleluias. Você entendeu, querido, que precisamos aprender mais do Senhor? Então que Deus te abençoe, que sua alma seja confortada através dessa palavra. Repasse para um amigo que precisa dessa palavra também, que ela venha se animar, que a sua fé venha crescer através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente. Um forte abraço do seu irmão e amigo Adriano Alves, em nome do Senhor Jesus.